Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você aqui com a gente nessa terça-feira. E bom dia, claro, para minha parceira de todos os dias, Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta Heller, e bom dia para você que está nos assistindo aí de casa. Hoje, dia 7 de junho, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, um direito garantido pela Constituição e que tem sido muito ferido ultimamente. E nós vamos debater esse assunto ao vivo aqui no nosso programa. Nós vamos falar também sobre as medicinas integrativas, florais de bar, fitoterapia, homeopatia. Você conhece a diferença e a semelhança entre esses tratamentos? Nós vamos te contar quais são e você também pode mandar suas dúvidas para a gente pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela para você. E no quadro de moda, nós vamos aprender um pouco sobre sobrancelhas, as molduras dos nossos olhos e que mudaram tanto ao longo das décadas para chegar no que nós temos hoje, né? E continuando a temporada de festa junina, hoje aqui no Bora Rangar você vai aprender a fazer um arroz doce um pouquinho diferente, com doce de leite. E você, vai perder um trem bom desse? Não, né? Então continue com a gente porque o Manhã Diversa tá só começando. Hoje, dia 7 de junho, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Esse é um direito garantido pela Constituição Federal juntamente com o direito à informação. A liberdade de imprensa é fundamental na manutenção da democracia brasileira, mas tem sido ameaçada ultimamente, inclusive, com casos de agressão a jornalistas. Vamos conferir? Em 2021, o número de ataques contra jornalistas bateu mais um recorde. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Federação Nacional dos Jornalistas, no último ano foram 430 casos registrados. O estudo divulgou ainda que o atual presidente da República é responsável por 120 episódios de descredibilização da imprensa. Pelo segundo ano consecutivo, o Centro-Oeste, sede do Poder Executivo do país, foi o recordista de casos, com 269 ocorrências, o que representa mais da metade dos registros, 56,90%. Já o Sudeste continua em segundo lugar entre as regiões mais violentas para o exercício da profissão. Foram 69 ocorrências, cerca de 23,23% dos casos. De acordo com a FENAGE, os profissionais de emissoras de TV são os mais afetados, especialmente por serem mais identificados ao portar equipamentos e trajes específicos. E o Índice Global de Liberdade de Imprensa, elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, coloca o Brasil em 110º lugar entre 180 países. Por isso, convidamos hoje aqui no estúdio o vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Juiz de Fora, Renato Salles, para a gente tentar entender então um pouco mais os motivos, né, por trás aí desse dado e também defender então a data de hoje, o que ela traz para a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Mari. Para a gente começar, então, o nosso bate-papo, a imprensa é um conjunto, né, dos meios de comunicação, como impresso, jornais e revista, rádio, TV e, claro, a internet. E cada um deles tem a sua prevalência em certos grupos demográficos, sociais, seja de idade, classe social. Então, qual que é a importância da gente preservar todos esses meios de comunicação para a democratização da informação? Bom, Roberta, como você falou, a imprensa é formada por vários veículos, só que eu acho que ela funciona como uma linha que eles se unem para manter a população bem informada. O direito à informação não é só nosso, os jornalistas profissionais, não é só nosso, que a gente está aqui conversando com o nosso telespectador, é de todos. O direito à informação ele é essencial para a gente formar uma sociedade cidadã, a gente manter uma democracia, a gente lutar por direitos, conquistas, uma melhor educação, melhor saúde. Isso tudo faz parte do direito à informação. Por isso a importância da gente protegê-lo. Não só o nosso ofício, mas também o direito da população ter acesso, como vocês disseem na chamada, é um direito constitucional. A gente não pode negar isso. Só que a gente vive um momento de negação, a gente vive um momento que há várias estratagemas para tentar reduzir esse acesso à informação por interesses diversos. Então é uma luta constante, perene. Hoje a gente está comemorando o Dia Nacional, no dia 3 de maio a gente comemorou não, a gente chamou a atenção para o Dia Mundial
da discussão da liberdade da imprensa. Então é um assunto que a gente vai ter que estar sempre mantendo, em especial no ano eleitoral, que a gente tem muita paixão no jogo, o que gera ataques, gera questionamentos permanentes. E a gente viu aí, né, alguns números bem preocupantes com relação à posição do Brasil nesse ranking mundial, né? Então, quais que são os principais desafios hoje, né, enfrentados quando a gente fala de liberdade de imprensa no Brasil? É inadmissível você pensar que no universo de 180 países em que é feita essa amostragem, o Brasil está na 111ª posição. É vergonhoso, é triste como profissional. A gente trabalha com medo por conta disso, porque isso não é só um número. Isso é uma realidade em que a gente vê colegas sendo agredidos verbalmente, sendo agredidos fisicamente. Inclusive, na chamada, vocês chamaram a atenção para o caso da imprensa de televisão, que realmente ela é mais fácil de identificar, você identifica um câmera. A gente teve um caso de uma agressão aqui, muito próximo, muito recentemente, em Barbacena, que o rapaz tirou o tripé da câmera para agredir. Enfim, eu só acho só um caminho para a gente combater isso, pela informação. A gente tem que manter a população informada do direito dela de se manter informada e da importância do papel social que o jornalismo tem. Para a gente viver em sociedade, a gente precisa de jornalismo. Para a gente viver bem, para a gente evoluir como país, a gente precisa estar bem informado. Então, acho que o único caminho, a única forma que a gente tem que combater isso, combater essas constantes agressões ao exercício do jornalismo, é pelo bom jornalismo, é pela informação. E, Renato, a gente vê, então, né, essa ligação aí direta entre o papel do jornalismo, o papel social, a função que ele tem para assegurar também esses direitos, a democracia em si como um pilar, né, o jornalismo. Mas eu acho que esse discurso, às vezes, ele atinge uma parcela específica da população que entende um pouco mais sobre essa ligação. Então, para quem é leigo e que ainda não entendeu também o papel que tem a comunicação em si, além de informar, quais são as outras coisas que a gente pode exaltar aqui, destacar como função, como papel do jornalismo, como papel da imprensa, para garantir, sim, a democracia? Roberta, a gente conhece todos os nossos direitos. Viver em sociedade, o que é? A gente compartilha um código social, a gente compartilha acordos para que a gente possa conviver em harmonia, traçar planos para a gente dar condição digna de vida para todos. Tudo isso ela passa pelo jornalismo, tudo isso ela passa pela informação. E pela informação vou aqui de forma até mais geral, né? Porque quando a gente fala de informação, a gente remete à educação básica lá atrás. Tudo isso passa... O termo imprensa, ela vem da máquina de imprensa que Gutenberg inventou lá atrás, que foi onde foi a gente possível popularizar a informação, imprimindo livros e tal. Então o termo da imprensa vem aí. Então, ampliando um pouco mais esse leque, eu acho que tudo que permite a gente viver hoje de forma organizada, de forma social, respeitando um ao outro, ela passa um pouco pelo acesso pleno à informação. E aí está a importância do papel do jornalismo. É muito difícil quando a gente jornalista fala disso, porque a gente tem um olhar de dentro. Mas se a gente se coloca como cidadão, a gente consegue ver a importância disso. A gente acabou de passar, ainda não passamos, por uma pandemia. A gente teve alguns especialistas chamados de infodemia, porque era uma pandemia de informação desencontrada. Isso prejudicou muita gente, isso lotou hospitais, isso matou gente. Então, o papel social que a gente tem é importantíssimo, desde uma campanha de lave as mãos, a importância disso, até informar o horário da vacina. Isso vale para tudo, isso vale para por exemplo, a gente está batendo esse papo aqui em Juiz de Fora. Outro dia eu saí de casa, cometi o erro de não buscar informação e sair de casa, e fiquei preso no trânsito porque eu não busquei a informação do que estava acontecendo. Estava tendo uma obra ali num trecho da Avenida Itamar Franco, ou seja, a gente está em todos os meandros da sociedade para jogar luz. É difícil a gente andar numa rua escura, esburacada, né? O papel da imprensa é esse, jogar a luz para que a gente evite tropeçar, se machucar e até se ferir. Muita gente aí talvez não entenda ou não pare para pensar ou subestime, né, a importância que a informação tem no nosso dia a dia, em todos os aspectos, e como que a imprensa é uma ferramenta fundamental para que essa informação chegue a todos, né? A gente tem aí a TV, que chega na casa de milhões de pessoas, temos aí, né, diversas formas agora com a internet, né, que está na palma da mão das pessoas. Essa informação está chegando, só que a informação ela chega não só da imprensa, como também de qualquer pessoa, né? Hoje qualquer pessoa pode construir, né, criar informação, divulgar informação e também desinformação. E aí isso faz ainda mais importante o papel da imprensa para justamente
haver essa fonte segura de informação, ter esse local onde você pode se voltar para realmente conferir nessas informações. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, mas eu acho que aí esse assunto todo, ele gera uma certa confusão entre o que seria a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Qual que é as diferenças e semelhanças entre essas duas liberdades? Na verdade, as duas premissas, para mim, são bastante similares e elas vêm da mesma origem. São direitos constitucionais. A gente tem o direito constitucional de liberdade de expressão e a gente tem o direito constitucional de liberdade de imprensa. Mas, a meu ver, Mário, como eu entendo, a liberdade de imprensa ela é um pedaço da liberdade de expressão, que é maior. A liberdade de expressão fala do nosso direito à livre manifestação artística, livre manifestação religiosa, livre manifestação de imprensa. E aí que entra a liberdade de imprensa. E como é que eu vejo a liberdade de imprensa? Não é que eu posso falar tudo sem nenhum controle. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho que saber que o que eu falo vai afetar vidas de alguma pessoa. Se eu não tenho responsabilidade no que eu falo, por exemplo, a gente está aqui em rede, a gente está aqui em cadeia. A gente tem que saber o que a gente está falando. A gente sabe, eu sei que eu estou entrando perto do horário do almoço na casa de muitas pessoas. Eu não posso falar sem profissionalismo, eu não posso falar sem... Então, aí que está. A liberdade não é infinita. A gente tem regra. É o Código Social que eu falei mais cedo. A gente também tem para isso. Mas as duas coisas são muito importantes. Liberdade de expressão e a liberdade da imprensa. Eu acho que a liberdade de impressão abarca a liberdade de imprensa e o nosso direito de se manter informado. Informado por meio da jornalismo profissional, da liberdade religiosa, da liberdade de manifestação artística. Eu acho que está tudo no mesmo pacote. Mas todas essas liberdades têm regras para que a gente consiga conviver em harmonia e respeite a individualidade de cada um. Importante destacar isso porque muita gente aí confunde, né, achando que liberdade é, eu posso falar o que eu quiser, essa é a minha opinião e por que eu não posso falar? Então, assim, realmente existem aí limites e é justamente sobre eles que a gente vai falar, então, na volta do nosso bloco. Muito obrigada. Então, a gente volta já com esse tema, então, tão importante. Então, se você que está acompanhando a gente quiser participar, mande sua pergunta, opinião ou comentário pelo nosso WhatsApp, o DDD é 32, o número é 999397416, ou também pelo Instagram, @TVDiversa. Nós estamos aqui esperando a sua mensagem. Já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 15 minutos. No dia em que a liberdade de imprensa deveria ser celebrada, infelizmente no Brasil a gente discute o aumento da violência contra jornalistas e a queda do país no ranking entre os países que têm a imprensa mais livre. E quem participa desse bate-papo super importante com a gente é o jornalista Renato Salles, que é vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Juiz de Fora. Então, Renato, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa para a gente discutir esse tema muito importante, para a gente dar prosseguimento agora, falar um pouco do papel das redes sociais nessa história toda, né? Porque a gente está vivendo aí um verdadeiro ataque coordenado com o objetivo de desacreditar a mídia, né? E a gente vai destacar esse primeiro ponto, né? Qual que é a estratégia que está por trás disso, né? Por que é benéfico para algumas pessoas que a imprensa seja descredibilizada e perca, né, essa posição de realmente fonte de informação de qualidade e confiável? Maria, antes de responder isso, eu queria voltar na sua pergunta anterior, só para ficar bem claro, tá? Quando a gente fala de liberdade de imprensa, da defesa do jornalismo profissional, isso é mais do que legítimo porque a gente quer manter a sociedade bem informada. Mas não é ruim ou errado aquilo que você falou. Hoje a gente tem a rede social que todos participam do processo de informação. Quando a gente defende a liberdade de informação, também defende essa liberdade. Só que o nosso papel como jornalista é fazer uma triagem, separar o que é falso e o que é verdadeiro e levar esse produto melhor embalado para todos. Feito esse processo, a gente está num ambiente agora já respondendo essa sua última pergunta, a gente está num ambiente muito apaixonado de discussão pública, principalmente no ambiente político, que a gente está às vésperas de um processo eleitoral. E quando o ambiente é apaixonado, as pessoas falam, prevalece a emoção acima da razão. E aí a gente tenta fazer essa depuração que eu te disse, a informação, a gente não é dono da informação, a informação vem da sociedade, a gente tenta fazer essa informação, embala o produto, separando o que não é condizente com a realidade. E quando a gente faz isso e devolve esse produto melhor embalado
para essa mesma sociedade, ela está imbuída de paixão, ela tende a atacar. Isso é normal, isso sempre aconteceu. A gente pode sair da discussão da política para a discussão do esporte. Eu já fui repórter esportivo, se eu faço uma matéria e falo que o Flamengo jogou mal, mesmo que ele tenha jogado mal, o torcedor do Flamengo passionalmente vai me agredir. Seja Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, não importa. Então é natural isso. O que a gente tem hoje, que eu considero um problema, é que a gente está numa sociedade de avatares. A gente existe tanto na vida real quanto também na internet. E os atores que deveriam ser favoráveis à boa informação, eles estão jogando contra, com interesses diversos, interesses eleitorais, interesses financeiros, interesses econômicos, interesses políticos, interesses diversos. E isso tem dificultado o nosso trabalho, porque por mais que a gente faça essa depuração, entregue o produto melhor embalado, com as informações corretas, a passionalidade do público que nos cobra também é incentivada por atores que fazem parte do processo. Isso traz uma dificuldade muito grande e, às vezes, esse incentivo é um incentivo até à violência. Violência mesmo que verbal, que algumas vezes ultrapassam e viram violência física. É muito complicado isso. A gente tem que ter uma melhor parceria dos poderes que têm que defender a nossa Constituição para defender a boa informação. Mas isso, infelizmente, hoje está complicado. Resgatando, então, isso que você está falando, as eleições, então, estão chegando e a gente está vivendo em um ambiente de grande polarização. Aqui no Brasil, eu acho que no mundo como um todo. Como que isso influencia, então, na liberdade, né, de imprensa? É possível que esse cenário ele se agrave ainda mais, esse ataque à imprensa e seus profissionais com essa chegada aí das eleições? E você já destacou esse ponto, né, de que, às vezes, a pessoa vai muito mais do sentimento do que da racionalidade. Você, como jornalista, você acha que isso aumentou com o passar dos anos? Será que, não sei, as pessoas estão tendo mais informação e aí isso está contribuindo para esse sentimento aflorar mais? Assim, porque, ao meu ver, eu acho que isso vem aumentando. E o que a gente pode destrinchar, então, né, disso? A passionalidade do ser humano ela não aumentou. Ela é a mesma desde dos mais antigos romancistas aos mais atuais. O que mudou, Roberta, é o meio. A gente tem uma comunicação direta, que é possibilitada pelas redes sociais. A gente tem uma figura política, ela pode falar direto para o seu eleitor. Antes, a mídia fazia essa triagem. Ainda faz, né? É nosso papel. Fazer essa triagem, fazer essa depuração, tentar separava o que é informação falsa de informação verdadeira, checava o que determinada figura política fala, porque ela faz promessa. Ela cita números, mas você tem que pegar, montar aquele número, opa, bate com a realidade? Não bate? Esse é o nosso papel. Historicamente, a gente sempre fez isso, vai continuar fazendo, é nossa missão social. Só que hoje, a gente devolve para o público, devolve também por meio do jornal impresso e também na rede social. Aí vem o ator político, ele tem um contato direto, ele consegue arregimentar a massa dele, ele vem dar uma orientação diversa. Isso tudo com interesse político, interesse eleitoral, para ganhar o jogo. E é do jogo, isso sempre existiu, só que com a rede social isso multiplicou. Porque antes você ia você fazia esse tipo de comportamento em cima de um palanque num comício. Aí você falava o quê? Para 1.000 pessoas? 2.000, 10.000? Esse número variava, ele podia ser grande. Mas hoje você fala para 1 milhão, milhões, 10 milhões, 50 milhões em poucos segundos, entendeu? Então acho que isso acaba alimentando mais essa passionalidade. Polarização sempre existiu, tá? Se a gente pegar o histórico da democracia brasileira, desde a democratização em 85, a primeira eleição em 89, sempre, desde o primeiro turno, despontaram duas forças que polarizaram a discussão. Eu não acho que o problema está na polarização. Está mais nesse esforço que os atores políticos fazem para manter uma base acirrada, com o objetivo eleitoral, e de forma cega. A gente está num processo pré-campanha eleitoral que a gente não discute o país, a gente discute nomes. Gosta de nome A, de nome B, não importa, mas a gente tem que discutir o país. A gente tem que fazer com que esses nomes assumam um compromisso com aquilo que a gente acredita. A gente acredita num país mais justo tributariamente? Por que não cobrar? Não, hoje a gente está na defesa da paixão. Eu gosto de A, eu amo B, eu idolatro A, eu idolatro B. E a gente não está discutindo o país. Mas muito por isso, porque esses atores políticos preferem não discutir, porque se eles discutem, eles perdem, né? Porque o nosso papel é questionar. E se eles são questionados, eles perdem o controle a palavra que eu não gosto, mas eu vou usar, da narrativa. Então é isso. A gente está nesse papel, a gente está
numa esquina encurralado por uma paixão política de um lado, por uma paixão política de outro, ou de outro, não importa o espectro. Essa paixão, ela tira o caráter racional do debate. Eu acho que a gente perde muito e a gente, como imprensa, apanha muito por conta disso também. Porque quando você fala uma coisa que a pessoa não quer ouvir, ela tende a ser reativa. E essa reação pode ser violência verbal e até física, infelizmente. Eu acho que essa polarização que a internet, ela serviu só para escancarar isso, né? Sim. Porque o que antigamente acontecia? A gente recebia uma informação, via uma notícia, lia uma notícia, seja ela, né, verdadeira ou falsa, enfim, a gente tinha que esperava o momento que a gente ia ali se reunir com os amigos, o momento que a gente vai estar com a família, o momento que a gente vai estar no trabalho, para, né, contar isso para alguém ou para discutir isso com alguém. Hoje, a qualquer momento que você recebe uma notícia, ela seja verdadeira ou falsa, você pega o seu celular, você posta nas redes sociais, você encaminha para o seu grupo da família, para o seu grupo de amigos. Então, escancarou, eu acho que agilizou esse processo e também facilitou com que as instituições, os agentes, enfim, que se beneficiam desse enfraquecimento da mídia, da imprensa, enfim, tenham acesso direto a essas pessoas, né? Então, a informação não necessariamente passa pela mídia, pelo filtro da mídia, ela pode chegar diretamente até as pessoas pela internet, pelas redes sociais, e aí vem também o papel dessa mídia, né, desse meio de comunicação, sim, da internet, de também disseminar as informações verdadeiras e servir também como uma ferramenta para fazer esse caminho oposto, né, de realmente auxiliar nesse processo em vez de atrapalhar. Mas antes de a gente falar um pouco mais disso, né, a gente, né, esse combate a essas violações, né, que têm sido vistas aí, né, contra a imprensa, envolve aí atores de mais diversos escalões, né, especialmente, sim, políticos, autoridades, né, públicas. Mas para a gente jogar então uma luz nesse problema tão grave, né, quais que seriam aí os primeiros passos para a gente mudar esse cenário no âmbito, né, governamental, institucional, enfim? Quais seriam os primeiros passos para mudar esse cenário? Eu não posso falar do ator governamental, né, porque eu não vejo dificuldade nenhuma em mudar isso. Eu não vejo dificuldade nenhuma qualquer figura pública se colocar à disposição para ser sabatinada, para debater, para discutir com a população. E a imprensa faz parte da população e é um caminho mais curto para você chegar até ela. Mas eu não vejo boa vontade, principalmente de determinados grupos políticos, porque você ter um diálogo direto e onde você consegue colocar suas intenções sem questionamentos, imagino que talvez para eles seja mais interessante. Do nosso lado, uma vez mais, Mari, eu acho que assim, o nosso papel, isso que a gente está fazendo hoje, é tentar levar informação, tentar questionar, tentar apontar essas incongruências, essas hipocrisias Você não pode ser uma figura pública e se negar a debater com o público. Você não pode ser uma figura pública que você só quer botar a sua linha de pensamento e não quer debater outras. Eu acho assim, como população a gente pode mudar isso. Votando. Votando em quem acredita, mas acredita por quê? Só por paixão ou porque de fato tem a melhor proposta? Porque de fato apresenta melhores soluções? Se a gente se inteirar, se a gente se informar, se a gente partir para o jogo, a gente pode mudar isso. Mas da parte da imprensa a gente vai continuar na resistência, que é levar a boa informação com todo cuidado, com todo carinho, com toda a apuração necessária. É o desafio, acho que, de furar a bolha, né? É mais fácil para essas pessoas falarem com a bolha, sim, mesmo, porque não vai haver questionamentos. Geralmente a pessoa vai confiar, né? Falou, é verdade, porque eu já gosto dessa pessoa, então acho que fica aí o desafio de furar essa bolha. Então, para a gente entender quais são os limites da liberdade aí de imprensa aqui no Brasil e no mundo, enfim. Os limites são os limites legais, os limites do respeito, da boa convivência. O que é liberdade, tanto de expressão quanto de imprensa? Você pode falar sobre o assunto que você quiser e você não pode ser tolhido de forma alguma sobre isso. Só que eu não posso, Roberta, te caluniar, eu não posso te injuriar, eu não posso inventar uma história envolvendo o seu nome da Maria por interesse para eu sair ganhando. Não posso. Isso é tipificado, isso tem punição legal, isso tem previsão legal. E é esse que é o limite, que a gente esbarra tanto na liberdade de expressão quanto na liberdade de imprensa. Fora isso, por exemplo, eu trabalho aqui no jornalismo da cidade há uns 15 anos, no jornalismo diário. Nunca fui tolhido de falar sobre assunto nenhum. Por quê? Porque eu tenho uma formação profissional que me dá os caminhos, o que eu posso tocar, o que é legal, o que para tocar eu preciso ter uma prova, porque também você não pode falar qualquer coisa.
Para eu falar alguma coisa, para eu acusar alguém de algum erro, de algum ato, digamos, antiético, eu tenho que ter prova. Porque se eu não tiver prova, o que me impede da pessoa inventar um ato, entendeu? Então, a gente tem uma baliza legal e o nosso arcabouço jurídico, eu acho que ele é funcional nesse sentido, que, assim, a liberdade, ela é restrita, desde que você respeite as leis. Eu acho que não há muito o que discutir isso. Não, isso vale tanto para a liberdade de expressão como a da imprensa. A gente tem um discurso hoje no Brasil muito banalizado sobre liberdade de expressão. Não é o que falar o que você quer. Não é ser racista, machista, homofóbico. Isso não é liberdade de expressão. Isso está tipificado, tem previsão legal. Você não pode fazer isso. Então, a sua liberdade vai até que você não ofenda nenhuma previsão legal. Não há nenhuma restrição. Apenas o respeito ao outro, a individualidade, a coletividade. Desde que você faça isso, sua liberdade é restrita. Acho que para a gente encerrar o nosso bate-papo, então, só para a gente reforçar para o pessoal de casa, qual que, então, é o papel da população geral para garantir, né, o respeito desse direito da liberdade de expressão e para disseminar realmente essa mudança de mentalidade? Porque a gente tem realmente, além de mudar o cenário geral, mudar a mentalidade das pessoas, né? Maria, a população, em geral, ela é mais interessada nisso. Quem tem que defender um jornalismo bem feito é a população. Quem tem ajudar a pautar, ajudar a discutir é a população. Quem tem que cobrar um ambiente de respeito. E o ambiente que eu falo de respeito não é só o jornalismo. Porque se me agridem, penso eu, agridem vocês também. Penso eu, agride toda a coletividade. Então, eu acho que assim, a população é a maior interessada nisso. Porque tenho certeza que ela quer ser bem informada. Eu tenho certeza que ela quer ter seus direitos respeitados. Eu tenho certeza que ela quer ter um governante que olhe por ela e não olhe para ele, para o espólio eleitoral dele, para a família dele. Tenho certeza disso. Só que, aquilo que a Roberta falou, a gente tem que conseguir furar a bolha para que ela entenda. Aqui o jornalista, eu não sou rival, eu não sou amigo, nem de político A, nem de político B. Eu estou aqui para tentar, como eu disse, jogar a luz nessa rua esburacada para que as pessoas não caiam. Só que as pessoas fazem parte desse processo, para que essa rua ganhe uma iluminação própria e deixe de ser esburacada. Mas o mais difícil, o grande desafio hoje é esse. Porque antes, de certa forma, a mídia, não é que ela falava sozinha, mas ela tinha uma voz que tinha uma abrangência. Hoje a abrangência, da mesma forma, ela é grande, mas ela tem mais concorrência. Hoje qualquer pessoa pode criar um perfil, se passar por um jornal, emular o layout, emular aqui o seu layout e simular se você. Ok, mas se ela faz isso para vender falsa informação e lucrar financeiro ou politicamente por isso, é isso que a gente tem que conseguir ensinar a população a entender. Separar o que é de fato um jornalismo profissional do que é um jornalismo interessado. É muito difícil. Aliás, um jornalismo interessado não existe, né? Do que não é jornalismo. É muito difícil. Mas a maior interessada é a população. Eu acho que com o tempo a rede social é uma coisa muito nova. Tá aí, sei lá, 10 anos, um pouco mais, um pouco menos. Cara, isso no hiato temporal é muito pouco. Então a gente está aprendendo a lidar com isso. E as próprias redes sociais estão aprendendo a criar ferramentas para apontar, opa, isso aqui não é legal. Dá uma olhada aqui. É uma discussão, a gente tem que fazer essa discussão permanentemente. Bacana a gente fazer no Dia Nacional em que a gente defende a liberdade da imprensa, mas acho que isso tem que ser perene, a gente não pode parar. E se vocês fazem parte disso, vocês sabem muito bem. E por isso fica o espaço, então, para você voltar quantas vezes quiser para a gente falar, né, sobre o jornalismo em si, sobre a imprensa, enfim. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer te receber nessa data Roberta, tão importante. Eu que agradeço, Roberta, Mariana. Bem bacana a discussão. Eu acho que vocês têm esse papel de ajudar a furar essa bolha. Porque talvez vocês falem com um público distinto do que eu consigo falar, como um repórter de esporte fala, enfim. É um papel coletivo e acho que tem que ser defendido não só por nós jornalistas, como por quem está em casa, porque é de interesse de você ser bem informado e ter direito a um país onde as pessoas respeitem as outras, porque quando desrespeitam o jornalista, não está desrespeitando a mim, está desrespeitando a coletividade. Muito obrigada. Muito obrigada, Renato. E você aí de casa não sai daí, porque daqui a pouquinho o chefe Arthur Veloso chega com Bora Rangar. E hoje tem receitinha de arroz doce com doce de leite. Não dá para perder, né? Agora são 10 horas e 32 minutos e a gente volta já já.